Fala galera, nessa aula vamos falar sobre geomorfologia e as transformações do relevo. Então geomorfologia é o estudo das formas da Terra, né? E as transformações do relevo a gente vai ver um pouquinho como que os agentes modeladores do relevo podem agir no relevo. A gente tem agentes que a gente chama de endógenos, que ele é do interior da Terra, e os agentes exógenos, que atuam na camada externa da Terra, por fora da Terra, né? Então os agentes endógenos, os endógenos, eles são forças internas que são os movimentos tectônicos, tipo erupções vulcânicas e terremotos, movimentos que nascem no interior da Terra, né? Esses movimentos eles podem provocar, quando atuam horizontalmente, eles podem provocar falhas ao longo da formação rochosa aí, certo? Aqui a gente tem exemplo aqui das formações de falhas aqui, ó. Bacana, aqui a gente tem na setinha vermelha o movimento da falha e a setinha preta a força interna que promovem o movimento dos blocos rochosos e vai criar as falhas aqui. A gente tem como exemplo aqui de falhas a Serra do Mar e da Mantiqueira e o Rift Valley, que fica na África Oriental. Eu tenho as imagenzinhas aqui da internet desse Rift Valley aqui, por exemplo. Ó. O Rift Valley é essa região aqui, tá vendo? Essa grande falha geológica que a gente tem aqui no continente africano e a Serra da Mantiqueira. Vocês podem perceber que existe a Serra do Mar, desculpa. Tem uma falha geológica aqui. Bacana? Beleza, vamos voltar para o nosso livro aqui. Isso. Quando as pressões tectônicas se manifestam horizontalmente sobre as rochas rígidas de maior plasticidade, ocorrem os dobramentos. E o que é o dobramento, galera? Aqui, ó, só para ficar fácil para vocês verem aqui. Ó. Aqui você tem a pressão de duas placas tectônicas e uma placa se chocando com a outra. Bacana? Então esse relevo ele vai se modelar. É como se você pegasse duas espumas e empurrasse uma a outra. Quando as duas placas têm mais ou menos a mesma densidade, elas vão subir. Vocês viram isso no capítulo anterior, né? Que é quando o choque das placas tectônicas são com duas massas com as densidades parecidas, essa placa vai soerguer, fazer um soerguimento e formar, por exemplo, aqui as cadeias de montanhas. Como exemplo, a gente tem as formações de cadeias de montanhas por dobramentos, a Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, na América do Norte, o Cáucaso e os Alpes, né, na Europa e Ásia. Então a gente tem esses exemplos aí de placas que se modelam e criam essas formações aí, certo? Junto à descrição das atividades, vou anexar um linkzinho de um vídeo que vai explicar um pouquinho com imagens sobre esses choques, essa modelagem das placas tectônicas, beleza? Aqui está falando também que as cinzas vulcânicas também, elas modificam o relevo. Está falando das cinzas vulcânicas aqui que vai modificar o relevo de maneira mais rápida que os falhamentos, os dobramentos. Por quê? Porque essas cinzas vulcânicas, elas vão ascender até as camadas mais altas da atmosfera, vai promover a chuva ácida que vai matar a vegetação as chuvas que vêm na sequência e vai provocar um processo de erosão. Bacana? Além disso, né, se você tiver uma sucessão de eventos vulcânicos muito intensos em muitos períodos, muitas vezes, acontecer várias erupções, você vai ter a formação de ilhas. Né? Quando esse vulcão acontece em alto mar, esse magma vai virando lava, vai esfriando, virando rocha e pode formar ilhas. Né? Então, normalmente o relevo, quando ele é mudado por atividade vulcânica, e esse vulcão ele está em atividade mais intensa, você vai ter uma modelação de um relevo mais acelerado, diferente dos dobramentos e dos falhamentos geológicos. Né? Os dobramentos e os falhamentos eles vão transformar o relevo ao longo de milhares e milhões de anos. Beleza? Eu acho que vocês já acostumaram a ouvir falar esses milhões de anos sem se assustar muito quando a gente fala de geologia. Isso é muito normal, conforme eu expliquei. Muito bem. Aí, galera, vale lembrar, só para finalizar o textozinho do livro aqui, ó, que os locais onde acontecem esses falhamentos, essas dobras, esses choques de placas tectônicas, são áreas de abalos sísmicos mais intensos, de atividades sísmicas mais intensas, que é os terremotos que vocês viram na aula passada, só para relembrar isso aí. Aí a gente vai ter os agentes exógenos. Exógeno é de fora, né? Então a gente tem os principais agentes aí.
a água, o vento e os elementos químicos, biológicos e físicos, que é o intemperismo. Bacana? A água e o vento, eles vão trabalhar mais no transporte de um material já desgarrado das rochas. Vou deixar uma palavrinha aqui, né? Ele vai trabalhar mais no transporte do material desgarrado das rochas. Os agentes que vão destruir, vão fragmentar as rochas, normalmente são os agentes de intemperismo. Esses agentes de intemperismo, eles podem ser químico, físico ou biológico. Bacana? Os agentes químicos, vamos lá. Os agentes químicos, eles atuam na composição. O agente químico, desculpem. O agente químico, galera, ele vai agir, ele vai criar reações químicas com os materiais que formam a estrutura rochosa e vai desagregar parte desses materiais. Os agentes físicos, ele agem principalmente na forma do intemperismo, quando a rocha ela vai esquentar e resfriar, esquentar e resfriar. Esse movimento de dilatação e contração vai desagregando materiais. E os agentes biológicos, a gente tem os animais que andam pelas rochas e as raízes de plantas que vai criar fendas, vai criar desagregação desses minerais aí. Bacana? A água, ela vai ser um agente que ela vai trabalhar tanto na questão de desagregar os materiais, agir de maneira química, quanto ela vai ser um agente transportador de materiais. Beleza? Então a água, quer ver? Aqui, ó. A água, por exemplo, dentro de uma ação fluvial, né, a água vai percorrer os rios, você vai ter duas ações que a água vai criar aí. Você vai ter a erosão fluvial, que é quando a água vai carregar materiais, e você vai ter a deposição aluvial, que é quando a água vai depositar certos tipos de materiais. Então aqui você percebe o rio, ó. O rio aqui, ele vai criar cursos novos aqui, ó, a partir do momento que vai sendo depositados materiais ali. Bacana? Aqui você tem aqui, ó, o que a gente chama de meandro abandonado. Provavelmente o rio passava por aqui. Esse material, os sedimentos que o rio foi trazendo para cá, foi tampando essa passagem, até que o rio fez essa curvinha aqui, ó. Bacana? Então você vai ter aqui, ó, na porção interna das curvas, há um processo de sedimentação, aqui o processo de sedimentação aqui, ó, e na porção externa das curvas há um processo de erosão. Bacana? Aí a gente tem aqui a ação pluvial. A ação pluvial é a água também transformando o relevo. Nesse caso aqui, galera, é um relevo sem vegetação, tá vendo? Sem árvores, onde que a água da chuva vai criando o que a gente chama de vossorocas, né? Vai criando erosões no relevo aqui, tranquilo? Então a gente tem várias ações da água como modelador do relevo aí. A gente tem a ação marinha, né? Que é onde as ondas vão batendo nas rochas e vai criando erosões nas rochas marinhas. Normalmente essas erosões elas acontecem na base das rochas e vai criando uma estrutura superior menos desgastada, só que a partir do momento que esse desgaste vai aumentando na parte inferior, essa parte de cima ela pode degradar. Bacana? Nesse caso do mar, o mar também faz a mesma coisa que o rio. Da mesma forma que as ondas vão degradar os materiais aqui, ó, nas rochas aqui, e vai promover o desgaste dessas rochas aqui, o próprio mar também, o próprio movimento das ondas, vai criando deposição de material aqui. Tranquilo? Isso aqui vai criar aquelas áreas de restinga. Essas áreas de restinga são áreas de depósito de areia, onde você vai ter uma vegetação típica dessas regiões aí, típica desse ecossistema aí, tranquilo? A ação glacial, ela vai agir pelo arrasto de sedimentos, né? As grandes quantidades de gelo em cima da rocha, quando esse gelo vai se deslocar, ela vai arrastar sedimentos. E esses sedimentos muitas vezes é proveniente do fato de, dentro dos poros das rochas, ficarem gotículas de água que, quando elas congelam, elas expandem e vai trincando, vai fragmentando a rocha.
Então você tem esses dois agentes aí, o intemperismo físico, que é a questão da temperatura e da expansão, que vai fragmentar a rocha, e quando esse gelo se desloca, ele vai provocar uma erosão, que a gente chama de ação glacial, erosão glacial, conforme a gente pode ver na imagem aqui. Bacana? A erosão eólica, ela é muito perceptível, muito visível. Quem nunca viu as falésias de canoa quebrada, né? Aquela rocha esculpida pela ação do vento. Então o vento ele vai trabalhar nesse transporte de material aí. Bacana? É muito comum a gente perceber essas ações eólicas em áreas costeiras, áreas de praia, certo? Que a gente vai conseguir enxergar rochas que foram esculpidas pelos ventos aí, beleza? Esses materiais em que o vento ele vai transportar, pessoal, ele vai, no caso, ele vai carregar, né? Vai fazer o transporte daqui. Esse material vai ser depositado em outros lugares, né? Então você pode ter, por exemplo, dependendo da área, a formação de bacias sedimentares, tal, por causa do transporte desse material. O vento também vai fazer o transporte em áreas de deserto, áreas de grandes porções de areia. Ele vai fazer o transporte de dunas, então ele vai fazer um processo de construção de relevo também, assim como a gente viu as ações das ondas no mar lá. Bacana? E as ações térmicas, que é quando você tem as rochas esquentando durante o dia e esfriando durante a noite, esquentando durante o dia e esfriando durante a noite, você vai ter essa movimentação de temperatura diferente dentro da rocha, principalmente rochas que são compostas por minerais diferentes, né? Porque os minerais que vão formar as rochas, eles vão ter esses pontos de temperatura, de aquecimento, de resfriamento diferente, o que vai provocar uma desagregação quando você tem esse movimento de esquentar e resfriar, esquentar e resfriar. Então esse movimento vai gerar um intemperismo físico que vai fazer com que os minerais se desagreguem também. A ação biológica são ações dos seres vivos sobre o relevo, sobre as rochas aí, as estruturas rochosas. Você tem tantos animais, você fala assim, nossa, mas um animal vai desgastar uma pedra? Tá, mas é um animalzinho, uma lagarta passando na pedra durante milhões de anos. É uma árvore dentro de uma rocha durante milhares de anos. Essa árvore morre e nasce outra, e vai continuar o processo de modificação do relevo aí. Entendeu? Então, assim, uma vegetação, ela é possível, ela é capaz de alterar o relevo de um dia para o outro? Não. Por milhares e milhões de anos, sim. Bacana? Aí a formação do solo aqui, ele está muito envolvido também com a capacidade de deposição e a receptividade desses materiais provenientes do transporte, né, de vento, de rio e etc. Somado a outros fatores. Depois a gente vai estudar sobre solos, especificamente sobre solos. E as ações humanas na transformação do relevo talvez seja a ação mais rápida que a gente consegue perceber, que é principalmente as atividades de mineração, né? Você vai ter as atividades de mineração que vai destruir destruir serras, por exemplo, para retirada de minério. Você vai ter o transporte, o deslocamento de material de um lugar para o outro, a fim de promover a construção e satisfazer as necessidades humanas. Beleza? Então esses são os agentes que vão modelar o relevo para a gente aí. Os agentes endógenos é os que vêm de dentro, e os exógenos é os que atuam por fora da crosta terrestre. Bacana? Tem um textozinho sobre a Amazônia aqui, bem legalzinho, vocês vão fazer depois. Não preocupa não, que eu vou deixar a indicação nas tarefinhas de casa lá. A gente tem aqui, galera, os principais tipos de relevo mundial. Bacana? Então a gente percebe que existe um predomínio de planícies depois de planaltos na Terra. Beleza? O que são planícies e planaltos? Planícies são áreas planas, certo? Normalmente elas são acompanhadas por grandes lagos, rios. São áreas onde vai ter cursos fluviais e uma ocupação humana mais intensa, beleza? Em áreas de planícies. Áreas de planalto normalmente são áreas mais elevadas. Essas áreas mais elevadas, elas podem ser irregulares, cheias de morro, ou pode ser áreas que são mais elevadas com um topo plano,
beleza? A gente tem no Brasil, por exemplo, aqui uma área de planalto de irregular, é a região de Minas Gerais, a gente chama de mares de morro, né? Quem vai para Belo Horizonte, chegando a Belo Horizonte, você olha, parece que tem uma ondas de morro, né? Então são áreas de planaltos mais irregulares. E a gente tem na região central do Brasil, na região do centro-oeste, a área do Planalto Central, que é uma área de chapada, né? Que é uma área alta de planalto, mas que o topo é aplanado. E como formação ainda na Terra, de formação de relevo na Terra, a gente tem as cadeias de montanhas, que a gente não tem no Brasil. As principais são a cadeia da Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira dos Andes e aquelas outras que eu citei lá. Beleza? Então, o relevo do brasileiro já deu uma palhinha ali. A gente tem a área de planalto aqui, ó, nessa área toda amarela aqui, tá vendo? E as áreas de planícies, essa área verdinha aqui, ó. É destacável pra gente que as regiões litorâneas, que são todas planícies aqui, onde a gente tem uma intensa ocupação humana. Essa região aqui, ó, do sudeste e sul, aqui a gente tem uma ocupação humana bem intensa também. Né? É uma área de planalto, só que em determinadas regiões aqui são planaltos mais regulares, menos irregulares, e são áreas de planaltos também com áreas de planícies próximas, né? Você vai ter Belo Horizonte, por exemplo, que está numa região um pouquinho mais elevado do que a parte norte de Minas Gerais, mas não é a área tão irregular assim. E um destaque que a gente tem para a área de planície aqui é a planície da Amazônia. Eu vou aproximar o mapinha aqui para vocês verem que aqui a gente tem uma bacia hidrográfica muito rica, a maior bacia hidrográfica do mundo, justamente por essa área aqui ser uma área de planície muito grande. Então todos os rios dessa região aqui, ó, eles vão correr para o rio Amazonas. Bacana? Então a gente tem como destaque aqui essas áreas de planalto aqui, ó, as planícies litorâneas e a planície amazônica no relevo brasileiro. Vale lembrar que o relevo brasileiro ele é um relevo mais antigo, a gente vai ter formações já desgastadas pelas ações do tempo. Bacana? Aqui a gente tem a classificação do relevo brasileiro feito pelo Jurandir Rosa. Então o Jurandir vai dizer que a gente tem aqui as nossas depressões formadas com processo erosivo, ou seja, a formação do relevo permite com que os agentes erosivos tirem materiais dessas áreas, fazendo com que criam áreas mais baixas, né, que são as nossas depressões aqui. Então a gente tem uma área muito mais vinculada a um processo de erosão do que de sedimentação, ou seja, não é uma área de depressão onde existe um processo de deposição de material, é uma área que está sofrendo com um processo de erosão, e isso vai acontecer por causa da formação geológica do relevo aí, beleza? Então a gente vai ter, galerinha, para finalizar, a gente vai ter o relevo kárstico, que são os relevos que são formados dentro das formações que vão se formarem no interior da Terra, as nossas grutas e as nossas cavernas, né? Normalmente essas cavernas estão associadas a um processo erosivo, onde a água é o principal agente, né? Normalmente você vê uma gruta, você tem um rio dentro da gruta, e a formação mais comum, a formação geológica mais comum dessas grutas é a formação de calcário, né? Uma rocha calcária, que é uma rocha que consegue ser modelada pela água com mais facilidade, beleza? Então dentro dessas rochas a gente vai ter duas coisinhas bem interessantes que é comum a gente ver para quem já conheceu uma gruta, por exemplo. A gente vai ter as estalagmites e as estalactites. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso alguma vez na vida aí. A gente tem aqui as definições certinhas aqui, mas as estalagmites, elas normalmente surgem de baixo para cima, enquanto as estalactites elas surgem de cima para baixo, e quando as duas se encontram, elas vão formar uma coluna, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer a Gruta do Rei do Mato em Sete Lagoas, lá a gente tem uma coluna que isso demora milhares e milhares e milhares de anos para se formarem, porque ela vai formar da acumulação do calcário que vai pingando a cada gotinha de água que pinga por um estalactite dessa aí, beleza? Então vocês vão dar uma lidinha aí, vocês vão conseguir entender direitinho esse conteúdozinho aí. Bacana? Então a aula de hoje é bem resumidinha, é só isso mesmo. Se ficar alguma dúvida, a gente vai ter os nossos encontros presenciais
Vocês podem tirar as dúvidas por aí. Vocês vão fazer as atividades da sala de aula, certo? Essa atividade aqui do Agora com Você, tal, para fazer uma pesquisa, vocês não vão fazer essa atividade hoje. Aí eu vou passar uma outra atividade para vocês fazerem. Bacana? Vocês vão fazer a atividade da sala de aula aqui. Fiquem com Deus, até a próxima aula.